Implementadas que estão as operações básicas sobre uma tabela, criar, ler, alterar e eliminar registros, vamos agora olhar para a base de dados no seu todo e para isso aparecem, além das tabelas, aparecem os relacionamentos entre essas tabelas. Se na documentação do Laravel, em Eloquent ORM, nós temos, no fundo, um conjunto de elementos que tratam precisamente da manipulação das tabelas e da base de dados. E temos aqui um capítulo específico dedicado aos relacionamentos. E podemos ver que existem um conjunto de relacionamentos que estão aqui apresentados a sua resolução, mas que em termos gerais, aquilo que nós temos são relações de um para um, de um para muitos e de muitos para muitos, e vamos ver como é que essas figuras se vão implementar no nosso Laravel. Para isso, vamos construir uma nova instância e eu vou aqui aproveitar para vos mostrar como é que fazemos uma nova instância a partir ou utilizando o Docker. Ora, para isso eu vou abrir o meu Docker Desktop. Ok, tenho o Docker Desktop instalado, portanto neste momento não tenho nenhuma instância aberta, e vou abrir também o meu Ubuntu. Vou abrir outra janela, vou fechá-la para aqui. Muito bem. Que é a máquina que está associada ao Docker. Muito bem. Então eu vou entrar na pasta que tenho para as nossas aplicações e vou então dar o comando para criar uma nova instância. Se eu vier aqui à documentação, nas instalações ou na instalação, portanto nós já vimos aqui a instalação normal. Ele tem aqui vários tipos de instalações e existe depois aqui um capítulo dedicado ao Docker, Docker Installation Using Sail, e então nós vamos aqui fazer a instalação do Sail on Windows. Vamos copiar o comando e vamos à nossa máquina e vamos criar a nossa aplicação. Vou só modificar o nome do exemplo name para relações. Descarregar, fazer a instalação da aplicação e criar todos os elementos que são necessários, quer para a nossa instalação do Laravel, quer para a nossa máquina virtual no Docker. Estes elementos será mais rápido ou menos rápido, consoante nós já tenhamos estes pacotes descarregados e atualizados no nosso computador. Ora, neste caso ele pede sempre a password de administrador do Ubuntu para poder fazer a instalação e temos a instalação feita. Vamos entrar instalações e uma vez que estamos com o Docker, nós temos que ativar a máquina. Temos que ativar a máquina virtual que está normalmente desligada, portanto a máquina está off e agora vamos fazer o sail up -d. Ele vai ativar os containers, já está, e temos a nossa máquina a trabalhar com as relações. Bom, então, posto isso, eu posso entrar de imediato no nosso code. Ok, nosso code, e vamos verificar que no env, nosso fecheiro de ambiente, a aplicação vamos lhe chamar relações e vamos olhar para a base de dados e esta é a configuração para
para o Docker. Portanto, a connection é uma MySQL, que é uma connection que é ativada pelo Docker. Estamos a usar como nome da base de dados Laravel, tudo bem, não tem problema. O username é sale e a password é password. Isto é o que vem definido por raiz na nossa máquina. Portanto, nós vamos já fazer o A. Relembro que o nosso A é a abreviatura de PHP Artisan. Já agora podemos olhar para isso. Okay. Só fazer aqui CV dois pontos para vos mostrar ls menos LA. Okay. E nós temos aqui este fecheiro que é o Easy Shell RC, que tem os comandos. Se eu fizer aqui com o editor VI, por exemplo, .zsh rc, ok, vamos fazer edit e reparem, eu tenho aqui um conjunto de comandos. Ora, estes comandos são alias que são no fundo atalhos, não é? E eu tenho aqui um atalho que é o A, e o que é que faz o A? O A faz sale art. Reparem que este comando A já é a combinação de outros comandos que existem. O próprio sale já tem um atalho para o Artisan, que é o art, e o sale é um atalho que eu tenho para o caminho do sale. Portanto, se eu não tivesse nada, eu para executar o comando tinha que fazer este ponto vendor, /vendor /bin /sale, ok? E após isto, não é aqui, aqui ponto /vendor ponto bin /sale, e depois queria fazer art e só depois migrate ou make model, por exemplo, ok? Portanto, teria que ser feito desta forma. É óbvio que isto não é prático, então para obviar a isso, o comando sale já usa este atalho para vir executar aqui o sale, para permitir a execução de uma série de comandos. Mas depois eu tenho o sale art, que é aquilo que é muitas vezes utilizado, e portanto eu substituo por A. Okay? Assim como o git push, eu tenho um gp, onde tenho aqui o GEC, que faz um conjunto de operações. Ele vai primeiro corrigir o código, depois fazer o git add ponto e depois fazer o git commit. Okay? Portanto, nós podemos construir os nossos alias, e construir é só defini-los dentro do fecheiro de configuração do nosso editor. Só temos que procurar no editor que estamos a utilizar. No meu caso, eu estou a usar o MyEasyShell, e conseguimos criar os nossos atalhos para melhorar a nossa produtividade. Vamos sair do editor. Portanto, isto é só uma curiosidade. Ok, então naturalmente basta-me fazer o A migrate, nothing to migrate, eu já tinha criado uma instância com este nome e já tinha criado já tinha lá, a base de dados já existe aqui de outras instalações anteriores. De qualquer forma, no nosso caso ele deveria ter criado. Se fizermos isto,
refresh ele irá criar. Não sei se também se tenho lá dados de outras situações anteriores. Ok? E tenho a minha base de dados criada. Instalado desta forma. Localhost. E tenho a minha aplicação em funcionamento. Reparem que ao instalar desta forma, ele vai buscar e descarregar sempre os pacotes mais atualizados. Reparem que neste momento eu estou já com o PHP 8.4.1. O PHP, como sabem, saiu há 2 semanas e a versão do Laravel 11.35.1. Okay? Portanto, estas máquinas virtuais permitem sempre buscar a versão mais atualizada. E o que acontece é que eu agora aqui dentro desta máquina, enquanto eu não alterar a versão, será sempre esta versão. E eu, se mudar de aplicação, tenho na máquina da outra aplicação a versão com que eu trabalhei na outra aplicação. E, portanto, eu posso ter, sem ter necessidade de trocar o PHP que tenho na máquina, ou trocar a versão do Composer, ou a versão de qualquer outro software, eu tenho sempre associado ao meu repositório as versões do software que estamos a utilizar. Ok? Portanto, temos a nova instância criada. Não fizemos, obviamente, absolutamente nada ainda. Criámos só a nossa instalação, criámos a base de dados, mostramos a aplicação em funcionamento e de seguida vamos passar então à exploração